Bom, resumindo aqui o diário de bordo desse episódio de hoje, então recebemos o Rodrigo Zanetti, que falou sobre muitas polêmicas do comércio exterior, né? Falou sobre regimes especiais. Inclusive, vou pegar o gancho que nós temos um videozinho sobre regimes aduaneiros especiais para te ajudar a reduzir tributos. Falou sobre demurrage, falou sobre perdimento, cargas que vão a perdimento. O que acontece? Né? Se você teve uma carga que a Receita Federal apreendeu, você pode participar do leilão para comprar ela de volta? Assista o episódio para descobrir. Falou do navio que derrubou. Falou do navio que derrubou 46 containers no mar em 2017. 47 containers. E aí ele tinha cliente que tinha carga naquele navio, bolinhas de Natal se espalharam por toda a Baixada Santista. Assista o episódio para saber mais. O que mais de treta que tivemos? Revisão aduaneira. Revisão aduaneira, tributos, multa de 1%, NCM a mais no BL, enfim. Olha, galera do Comex precisa assistir esse episódio até o fim, beleza? Fala, Marujo! Bem-vindo a bordo de mais um episódio do nosso querido podcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. Você já nos conhece, você já nos acompanha, então já deixa o seu like nesse vídeo que você sabe que merece, né? Queria aproveitar para agradecer a sua audiência que está com a gente já nesses anos, né? Já fizemos 2 aninhos. 2 aninhos, aí ó. Tem muitos episódios interessantes, acompanhe todos e aproveita que você já deu o like e se inscreve, ativa o sininho pra você ficar sabendo dos próximos vídeos, beleza? Aproveitando aqui esses agradecimentos iniciais, eu queria agradecer não só você que nos acompanha, como também nossos patrocinadores, né, gente? T2S, aqui representada hoje por Rodrigo Salgado. Muito obrigada pela sua presença, Rô. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Gente, T2S, né? Mais de 20 anos no mercado. Se você não conhece ainda, entre no site para descobrir as soluções que eles oferecem para o setor portuário, viu? Você não conhece, você conhece alguém que conhece. Conhece alguém que conhece. Por quê? Mais de 35% dos contêineres movimentados 85, passam por algum sistema que eles desenvolveram. Às vezes do zero o sistema, né? Ou participaram de alguma customização para que seus contêineres, para que suas comprinhas da Shopee cheguem na sua casa, ok? Isso. E outra empresa que, às vezes, você nunca ouviu falar, ela está por trás de muitas outras empresas, ajudando com a gestão dos dados do comércio exterior, que é a LogComex. LogComex, inteligência de dados para o mercado de comércio exterior. Então, conte com a LogComex para você ter acesso aos dados, porque hoje informação é tudo, né, gente? Para tomada de decisão. Inteligência competitiva. Inteligência competitiva na veia, tá? LogComex. Sigam e acompanhem. E quero agradecer também o xará do Rodrigo que está aqui, que é o professor doutor Rodrigo Zanetti. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Ellen, pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Estou aqui à disposição para a gente conversar um pouco sobre a parte aduaneira, marítima, portuária e correlatos. Olha aí. Gente, sabe o que o Rodrigo é? O Rodrigo é simplesmente advogado. Advogado aduaneiro, marítimo, portuário. Então, se tem advogado, sabe que vai ter o quê? Treta. E é isso que a gente gosta. Gosta pouco, né? Gosta só um pouquinho de polêmicas, de histórias. Sempre bom de aprender com os erros dos outros para não cometer novos erros. Então, eu queria, antes da gente chegar nas tretas, eu queria que você contasse um pouquinho como que você surgiu na área. Como que você já trabalhou com alguma coisa antes de ser advogado? Como que foi teu início de carreira? Bom, né, em casa eu sou filho de ajudante de despachante aduaneiro e de uma professora. Nossa, né? que legal. Então, se via sempre minha mãe indo dar aula, né, e meu pai trabalhar na parte de comércio exterior, na parte aduaneira, né? E sempre foi uma área que me chamou a atenção. Isso aqui em Santos mesmo? Aqui em Santos. Meu pai foi diretor de uma comissária aqui, depois montou a sua própria comissária. Minha mãe era professora do estado e eu via a atividade dos dois e gostava, né? Meu pai tinha uma atividade bastante dinâmica, tudo. Minha mãe também, como professora. E aí, fazendo o colegial, né? O ensino médio, fundamental. No começo eu queria fazer jornalismo, né? A minha ideia era fazer jornalismo, porque eu gostava, eu sempre gostei muito de escrever, de ler, principalmente. Eu gosto muito de ler. Hoje leio menos que gostaria. E aí, juntamente com o jornalismo, eu conheci a diplomacia, né? Eu pensei assim, em ser diplomata, embaixador, porque desde pequeno eu fiz inglês, eu fiz mais de 10 anos de inglês, fiz francês. Legal. Então, assim, aí na hora de escolher, eu optei pelo direito, né? Eu optei pelo direito e comecei a fazer a faculdade e tudo. E aí, no direito você vai tendo as matérias. E aquela parte do comércio exterior me chamava a atenção, né? Aquela parte quando você começa a ver direito tributário, direito administrativo.
E aí você vai vendo aquilo, você vai ficando mais próximo, né? Porque também o seu pai já trabalhando. E aí eu comecei a procurar estágio, procurei estágio no escritório de advocacia. E aí depois eu fiz um concurso, eu fui ser estagiário do Ministério Público, né? Só que eu fui ser estagiário no Ministério Público na área criminal e depois na área de família. E ali eu vi que não era pra mim. Por quê? Nada contra, obviamente, tem toda a estabilidade, mas eu achei uma coisa muito monótona. E eu achava aquela vida, por exemplo, a do meu pai interessante, porque todo dia tinha uma novidade, ele falava, ele conversava. E aí eu comecei... Todo dia era uma carga para liberar, uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça, é uma emoção. E essa parte marítima, né? A gente começa... Quem nasceu aqui em Santos, gosta do mar, gosta da praia. O negócio parece que é meio próximo. E eu sempre gostei. E aí eu fui fazer estágio no escritório de advocacia depois, que também mexia com essa área. E aí começou, né? O Dr. Corte Real, ele fazia um pouquinho do marítimo, ele começou a deixar comigo. E aí eu me formei na faculdade em 1997. Em 98 eu passei um ano nos Estados Unidos. Eu fiz um curso de primeiro preparatório para o TOEFL durante 3 meses, né? Eu já tinha inglês, mas fiz o preparatório lá. Depois eu fiz um curso de negócios internacionais na Universidade da Califórnia, em Riverside, que é uma cidadezinha pertinho de Los Angeles. Legal. E aí eu voltei no final de 98, fui para esse mesmo escritório. E aí meu pai, como ajudante despachante, começou a indicar cliente. Eu comecei a trabalhar na aduaneira, me apaixonei, né? Eu sou apaixonado pela área aduaneira, pela área do comércio exterior, pela área marítima. E comecei a advogar, as coisas começam a fluir, tudo. E desde 98, vamos dizer, 99, né? Vamos dizer assim, eu advogo nessa área. Eu, graças a Deus, hoje... 90% do escritório é voltado para essa área, né? Que legal. Então, assim, a gente tá caminhando. Você tem teu próprio escritório, trabalha Tenho meu próprio escritório, Zanetti Advogados. E mais ou menos em 2004, né? Eu, assim... A gente não pode mentir, né? Eu sempre fui estudioso, né? Não adianta falar, eu fui bagunceiro. Eu não fui bagunceiro, eu sempre fui quieto. Mas tinha muitos amigos, tudo. Mas eu sempre, assim, como eu era estudioso, eu ensinava... aquele pessoal que não prestava atenção, né? Então, era o CDF da sala que ajudava os coleguinhas, né? Então, o cara que estudava, mas nunca deixei de fazer minhas coisas, de passear, me divertir. E aí, aquele negócio também começou a picar. Picar. Falei, pô... Aí o pessoal falava, você tem jeito, você tem jeito. Aí, em 2004, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande... que eu até acho que é uma pessoa, aí vai não é uma crítica, né? Mas eu acho que um toque aí para as pessoas, né? Tem uma pessoa muito importante na área portuária e aduaneira em Santos, que é o Dr. Ronaldo de Souza Forte, que foi presidente da Ciesp. O Dr. Ronaldo, um dos ícones dessa cidade, né? Então, ele era da Santos Brasil, não era? Era da Santos Brasil, foi diretor da Santos Brasil. E ele me convidou para ir dar uma aula na Unip. Assumi a cadeira de legislação aduaneira. Ai, que legal. Pô, que legal. Isso nos cursos que estavam abrindo na... Pode falar? Pode. Universidade Paulista, na Unip, né? E aí eu comecei. Em 2004 eu comecei a dar aula na Unip, juntamente trabalhando. Então, teoria e prática, né? Aquele negócio de teoria e prática. Em 2007 eu fui para a Unisantos, também para dar aula de legislação aduaneira nos cursos tecnólogos. 2011 eu tive a felicidade de passar no concurso da FATEC, né? Onde eu trabalhei lá com o Rodrigo, com o Ricardo, né? Também legislação aduaneira. E aí tô até hoje. Hoje a gente tem uma atividade acadêmica, atividade profissional. Eu coordeno pós-graduações na Universidade Católica de Santos, após de marítimo, após de comércio exterior, após gestão portuária. E continuo exercendo advocacia. Tu é mais advogado ou mais professor hoje? Hoje eu sou mais advogado. Ah, é? Hoje eu sou mais advogado. As aulas diminuíram um pouco, então hoje... Mas teve uma época que eu já fui mais professor. Que eu consegui ser mais professor. Mas, sendo bem sincero de novo, meu sonho é ser mais professor, entendeu? Eu acho... A sala de aula é um negócio que me... Legal.
que me toca, Sim, que eu gosto. Sim, Eu fascina, gosto. né? O legal da sala de aula é porque a gente vê mais ou menos o resultado imediato, né? Sim. Entendeu? Tipo, ainda mais legislação aduaneira, que é muito pesado, muito maçante. Você consegue fazer alguém entender a legislação aduaneira e a pessoa entende, aplica e questiona, né? E tem uma mágica que, assim, você não envelhece lá, né? Porque a idade dos seus pares são sempre a mesma. Então, os alunos têm sempre a mesma idade. Então, você vive num ambiente que não envelhece. Você se sente ali o Peter Pan, né? Você envelhece, mas o ambiente é sempre na mesma idade. Que legal, gostei, verdade. Eu acho que, assim, você aprende muito, né? Você troca experiência, tudo, né? Então, a sala de aula é um lugar que me... Falar na sala de aula e falar de comércio exterior, então... Legal. E o legal é que, assim, eu penso muito. É um dos sonhos da minha vida, fazer direito. Mas, você fica imaginando 5 anos, né? Pra você ver... Criminal, trabalhista, nananana, não quero só o aduaneiro. Pode fazer só o aduaneiro? Pode fazer só o marítimo? Não pode, né? Então, só resta após, né? Porque a graduação em si tem que ser muito completa, né? Para advogado sair formado tipo um clínico geral. E depois especializar, né? Você vai ter uma gama de matérias, né? Então, assim... Mas que são importantes. Porque uma coisa... Que são bases, né? Uma coisa... Por exemplo, o aduaneiro, você vai buscar de muitas fontes. Vai buscar do administrativo, da questão dos processos administrativos. A questão criminal, quando você fala em crime de contrabando, desse caminho. Aí você vai falar também... Tem até a questão, vamos dizer assim, administrativo-trabalhista, a função do ajudante, do despachante, né? A atividade do fiscal. Sim. Aí tem a parte civil, quando você fala de propriedade de mercadoria, você vai no direito civil, aí se você for até um pouquinho no marítimo, a questão de transporte. Então, assim, você vai vendo... que cada área, o aduaneiro bebe um pouquinho da fonte daquela área, entendeu? Sim. Então, só que com 19, 20 anos é difícil ver isso, né? Mas assim, depois você fala, poxa, mas a gente pode fazer essa ligação. Então, com certeza. É interessante. É interessante. E a gente teve aqui 2 episódios, que inclusive depois que acabar esse, você pode ir lá conferir. Tem episódio com o Lostado também, aqui, que foi super engraçado, foi bem legal. E um episódio com a Flávia Bentes, que são também advogados da área aduaneira, né? E a gente conversou, eu lembro que nesse episódio a gente falou bastante sobre a questão do quanto é necessário ter pessoas da parte aduaneira que manjem do processo, de ter essa experiência, né? Então, como você tinha na família já o pai, e você provavelmente tinha acesso a ele para acompanhar, aprender sobre os processos, ou tirar dúvida, ou essas coisas, eu imagino que isso deva ter te ajudado na hora de você pegar um processo e conseguir defender um cliente, né? Porque você já não está só na teoria, você já tinha um pezinho ali na prática para entender como eram os processos aduaneiros. Ah, sim, com certeza. E até me arrependo, né, de não ter ficado até mais próximo na época da faculdade, né? Sim. Porque o concurso público me deixou fora quase 2 anos, né? Mas assim, aí depois a gente recupera o tempo. Mas é muito importante, né? Porque eu acho que a teoria sem a prática é complicada. E a prática sem a teoria também, idem, né? Sim. Então, como eu tinha meu pai próximo, então ele falava dos casos, me explicava, a gente conversava. E aí, quando eu comecei a advogar, a gente viajava bastante, porque ele tinha bastante cliente no interior, então ia conversando sobre casos. Então, assim, meu pai participou da construção de grandes fábricas no interior de São Paulo, trazendo equipamentos, maquinários, com benefícios fiscais, né? Meu pai fez bastante ex-tarifária, exceção tarifária. Então, assim, aí eu fui participando, a gente vai absorvendo, né? E é interessante. Eu acho que para mim foi valioso. Qual foi o primeiro grande perrengue? Vamos começar, advogado, né? Eu ia perguntar de início o que mais aparecia de causa pra tu no início da carreira, e são mais ou menos os mesmos problemas que aparecem hoje, ou os problemas mudaram completamente? Olha, eu lembro que o meu primeiro caso aduaneiro mesmo foi uma decretação de um perdimento de uma carga, né? Artigo 689 do regulamento. Isso. E assim, e aí que você, né, também incentiva, né? E o que tinha no container, né? Tinha carga proibida e tinha carga que era permitida. Eita. E na hora que o importador sofreu a pena do perdimento, foi de tudo. Ixi.
E aí, o que aconteceu? Na hora nós apresentamos a defesa administrativa, né? E na época só tinha uma instância administrativa, né? A pena de perdimento. Depois, se você perdesse, tinha que ir para a justiça. E aí, na defesa administrativa, a fiscalização manteve a perdimento e nós fomos para a justiça, né? E eu me lembro que o cliente falou assim para mim, você não vai conseguir. Você vai perder. A gente vai perder isso, não sei o quê. Eu gastei dinheiro com você e eu era novo. 24, 25 anos. O cara tava bem confiante. Aí aquilo me deu um ânimo. Motivador, né? Aí tu falou, Aí eu fiz uma ação judicial, mandado de segurança, visando o quê? Que liberasse o que estava legal naquele container. Tudo bem, apreendesse o que estava Mas era por causa ilegal. do prazo? Ele ultrapassou o prazo dos 90 dias, 120 dias? Ou era... Não, porque eu tinha mercadoria proibida dentro do container. Ele deu perdimento total. Aí eu fui, fiz o mandado de segurança, dizendo que tudo bem, apreende o que está errado e libera o que está certo. Fui despachar com o juiz. O juiz olhou para minha cara assim, né? Novo, né? Doutor, pode falar. Eu comecei a falar, a conversar e ele falou, mas o senhor fala com paixão. Eu nunca me esqueço. Ele falou assim, o senhor fala com paixão. Caramba, porque eu gosto, né? Aí ele começou, viu? E realmente no final ele deu a sentença, deu a liminar para não levar a carga para destruição e para leilão, né? Respectivamente. Sim. E aí ele liberou no final. A União recorreu, perdeu, mas nós conseguimos liberar a carga. Caramba. E aí, quando eu falei pro cliente, ele falou, poxa, eu achei que você não ia conseguir. Ele esfregou na cara dele, só de raiva. Mas foi o primeiro caso, eu lembro que foi muito marcante. E aí a gente começa a ter êxito e vai embora. E o que eu gosto muito de fazer dentro da área aduaneira, não sei se o Sidney ou a Flavia falou, eu gosto muito da parte administrativa, de defesa administrativa, impugnação. E eu gosto muito de participar desses projetos aduaneiros. Por exemplo, reporto, eu acho participar interessante. O ex-tarifário, toda essa questão de buscar legalidade em admissão temporária. Deixa eu pedir uma legenda aqui, porque a gente tem muitos seguidores que são da área de tecnologia ou da área operacional do porto. Não faz ideia do que a gente está falando. O que é o reporto? Assim, resumidamente, para a galera entender. Essa eu sei. Você sabe que já ajudou. O reporto é um regime aduaneiro especial que permite com que diversas empresas da área portuária, né, possam importar equipamentos que vão ser utilizados na atividade portuária, na movimentação portuária, com a suspensão dos tributos, né? Então, traz o equipamento, os transtainers, portainers... Aqueles grandões que pegam... Eles não vão sair da área alfandegada, né? Eles vão ficar ali dentro. Eles vão ficar ali... Ficam ali por 5 anos, né? Depois dos 5 anos, a Receita vai lá, ó, tá aí o equipamento, tudo. Então, essa suspensão passa a ser isenção. E o reporto foi uma mola propulsora aí pros terminais, Foi para modernizar os portos mesmo. Foi demais. E assim... E até acho que o ano passado teve Ciscaram, cancelaram. Não teve uma novelinha dessa? Volta e meia vem uma ameaça dessa. Aí no final do ano passado tentaram cancelar o reporto... Porque com aquela fala de que a indústria nacional, equipamento louco... Mas assim, se tem similar nacional, não precisa trazer. Não, precisamos incentivar. E aí, graças a Deus, agora nós temos mais 5 anos de reporto aí, né? Mas eu acho um regime super interessante. Infelizmente, a gente ainda não está preparado para ter esses equipamentos. E o gasto de trazer tudo... Lembrando também, né... que nos regimes de arrendamento, né, dentro do porto organizado, o bem depois... Fica tudo, né? No final do contrato, fica lá, né? Então, o cara vai investir, vai comprar e depois para deixar lá, assim, tem todo um fluxo de caixa, vamos dizer assim, né? Sim. Que é interessante. E aí você gosta de ajudar as empresas a descobrirem que elas podem usar o reporto e como tem que se habilitar junto à Receita, tem que fazer processo. Todo o processo administrativo, tudo, acompanhar esse processo. A parte, assim, a parte judicial, nesses casos não tem, mas tem a parte administrativa, fazer um parecer.
nem desculpa. Eu ia falar exatamente do ex, assim como o ex-tarifário, eu ia falar, né? Porque eu trabalhei muitos anos em despachante aduaneiro com a parte de importação. Então, na DI, era um pânico quando a gente botava uns post-it gigantescos e marcar texto. Esse tem ex-tarifário, então não é aquela alíquota padrão que você vai usar. Você vai usar uma alíquota muito menor e tem que justificar direitinho, colocar DEC, ESEC, o número, o ano, né? Para preencher no Siscomex, de forma que justifique. Por que você está pagando menos imposto? Porque eu tenho direito a usar uma exceção tarifária, um ex-tarifário, que está na legislação tal. Tudo tem que estar amarradinho, né? Tem que ter a base legal. E tinha clientes que, às vezes, não sabia que tinha direito a usar o ex-tarifário. E a gente falava para eles que eles tinham direito a usar o ex-tarifário porque a gente tinha um cliente concorrente, por exemplo, que já usava. Então, isso também entra na parte de solução aduaneira, né? Que o despachante aduaneiro hoje é mais nesse sentido de contribuir para estratégias, de melhorar os processos, do que só ficar preenchendo tela, né? É o que eu falo, né? Ele tem que ser maestro, né? Não digitador, né? Ele tem que saber do todo, né? Sim. E essa parte do X, que eu acho legal, é montar o X, você fazer a descrição da carga, verificar tudo, a petição. Muitos falam, mas esse é serviço de despachante. Sim, mas tem uma parte legal, a gente fazer o formulário junto ao MDIC e tudo, né? Então, assim, essa parte de buscar essa exceção, eu acho... E você sabe como está hoje? Questão de, sei lá, prazos? Porque o governo, ele, antes de conceder o X, ele vai dar um prazo para ver se alguma empresa nacional faz aquele produto, né? Porque se alguma empresa falar, não, eu faço, aí ele não vai deixar, não vai permitir o X. Porque não pode ter o similar nacional, né? Hoje está com alguma dificuldade, que é o seguinte, né? Que vamos dizer assim, né? O MDIC está pondo alguns empecilhos pela questão da possibilidade de revenda, né? Ele não quer que o bem seja revendido, mas... Isso é proibir, né? Se o cara traz, tá dentro do parâmetro, então, assim, o MDIC tem colocado alguns encalços, assim, vamos dizer assim, uns calços, né? Melhor dizendo, para essa possibilidade de trazer. Mas ainda tem bastante gente, você tem a questão de utilização do X aí no cenário industrial nacional em grande escala. Sim. Ainda. Hoje tem noção de quanto demora para conseguir um X? Olha, se caminhar tudo bem, cerca de entre 90 a 180 dias, estourando, você consegue isso. Por isso tem que ser, toda importação tem que ser muito bem planejada, né? Você vai demorar, às vezes, meses para conseguir um benefício. E isso que a gente até tenta na academia, né? Apesar de estarmos em Santos, colocar no nosso aluno, né, de comércio exterior, de que ele é importante nesse planejamento aduaneiro, né? Hoje tem duas palavrinhas em moda que é o planejamento aduaneiro e o compliance aduaneiro, né? Então, mas nesse planejamento aduaneiro, as empresas, principalmente localizadas em áreas industriais, no interior, estão carentes. Você vê que tem um campo para os nossos jovens no interior muito interessante e eles não estão se atentando a isso, né? Que às vezes quer ficar em Santos, quer ficar em São Paulo, mas eu acho que na área do comércio exterior... É o Brasil todo. Fácil. Brasil todo fácil. Com certeza. Eu tinha um cliente que trazia na admissão temporária para utilização econômica. E a gente estava acostumado a fazer admissão temporária. De repente surgiu esse negócio e falou, nossa, o que é isso? Aí fomos ver, né, no regulamento aduaneiro e tinha essa possibilidade. É um regime bacana, né? Porque a empresa traz como admissão temporária, vai usar o equipamento por um tempo para explorar economicamente. Ela não vai pagar os tributos na íntegra, mas ela vai pagar 1% dos tributos por mês, né? Por mês. Conforme tinha um cliente que trouxe máquina para sondagem de solo lá para Minas Gerais e ia ficar por 48 meses aqui. Então, ela pagou 48% dos tributos, né? Foi 1% para cada mês. E aí foi um grande aprendizado para a gente ver que não é porque existe um regime que é só daquele jeito, né? Ele tem outras modalidades também. Você teve muito já de admissão temporária? Ah, sim. A gente já participou, principalmente no modo econômico, como no modo comum, normal, né? Trazer o exemplo clássico de aula é Fórmula 1, né? Toda vez que a gente vai explicar a admissão temporária, fala da... Eu fiz o MBA e falar da Fórmula 1. Tem que falar da Fórmula 1, né? Que os carros vêm, né? Sem pagar o tributo, que o tributo fica suspenso, até que eles sejam o próprio container também, né? Não é? A caixa automática, né? Admissão temporária automática. A caixa. É uma dimensão temporária até especial, isso, né? Porque o container, ao contrário do bem trazido à admissão temporária, o container pode andar livremente no país, né? Sim. E não tem...
E o prazo, né? Não tem prazo, né? A admissão temporária tem respeito ao prazo, né? O container fica aí andando, fica aí pode ficar anos e anos no Brasil, né? Sim. Mas essa questão também do entreposto aduaneiro, a gente participou, essa parte que eu acho que o aduaneiro é interessante, né? Que eu gosto também, né? Claro que a gente Porque é a solução, né? É solução. E a ZPS? Aquela essa também entra nessa tua praia, não é? Isso, a ZPE, né? Até para efeitos cambiais, ela é uma zona primária, né? Então, eu acho o projeto de ZPE fantástico, sinceramente falando, desde o começo, quando foi instalado no Brasil, eu falo nas minhas aulas, a ZPE tem esse objetivo, né? De pequenas indústrias se montarem em determinado espaço, trazer mercadoria, industrializar, exportar, deixar uma parte em território nacional. É zona de processamento de exportação, né? Então, é para uma empresa se instalar numa determinada região com benefício de não pagar os tributos da importação de insumos, né? Dos insumos, desde que ela exporte uma ela porcentagem. Tem que exportar uma porcentagem, pode deixar uma porcentagem em território nacional, né? E eu acho que a intenção da ZPE é desenvolver região, né? Então eu sou Tem uma tentativa de ter uma ZPE aqui na área continental, não é? A gente estava tendo um episódio com o Bruno Orlandi aqui, que ele comentou sobre isso. Você acha que vai rolar? Eu acho que vai rolar. Eu acho que seria bom, eu sou... Os 2 aninhos depois do túnel deve ficar... O que vai vir primeiro, o túnel ou a ZPE? Olha, eu acho que vai vir a terceira pista ainda. Porque a ZPE... Eu sou fã da ZPE. Eu acho que desenvolve região. Você vê lá em Pecém, né? Quem já foi em Pecém, você vê que desenvolveu bastante a área ali. Santos não, né? A gente tem que sempre pensar em Baixada Santista, né? A Baixada Santista precisa desse desenvolvimento. Eu já falei com o Bruno, a gente fez até um evento na Associação Comercial falar sobre isso, né? Trouxe uma grande especialista aqui, a professora Ana Dolores, que é uma das maiores estudiosas de ZPE. Que legal. Então, assim, eu acho que é uma mola de desenvolvimento da região metropolitana da Baixada Santista. Falam na área continental, melhor ainda, que é uma área que precisa, né? Uma área que precisa de desenvolvimento, né? Sim. Eu acho que ela vem antes do túnel. Que tipo de indústria? Antes do túnel, será? Que tipo de indústria será que iria atrair para cá? Você tem ideia? Eu não faço ideia, não. Indústria de transformação, né? Produto acabado. Lá em Pecém é a parte siderúrgica, né? Então... Mas eu acho que, por exemplo... Qualquer tipo de indústria... Tendo benefício, coisa, assim, por exemplo, eu sempre comento, a pessoa fala de indústria, pensa sempre no ultra top, que é o produto que vai entregar o produto final para o usuário final. Em Cubatão, as indústrias fazem o quê? É verdade. Tem um cara no meu prédio que trabalha... Tem 3 pessoas que moram lá que trabalham em fábricas em Cubatão. E a gente sempre vê ali, a fábrica de Cubatão faz o quê? Aí ele fala assim, eu faço um polímero, um preto, pego, sei lá como que é, não sei o que, do negro lá, uma coisa lá que é uma massa preta, que ele mistura com não sei o que faz ele cria um outro insumo. Ele pega 2 matérias, ou 3, ou sei lá, e cria uma outra matéria para fazer insumo para outra coisa. Para outra indústria. Isso já é uma industrialização. Isso é bem... O cara que faz a pecinha de plástico para botar qualquer coisa. Faz a tampinha da garrafa aqui. Isso. Tá industrializando a parte do produto. Não precisamos, acho que nem queremos ter indústria automotiva aqui, né? Exato. Mas essa indústria intermediária... O pessoal pensa isso, na automotiva, no telefone, entregar o telefone inteiro. Mas, quantas pecinhas tem no telefone, cara? Lá em Pecém é muita chapa de aço, por exemplo, né? Então, assim, que é chapa de aço. Aí vai exportar, vai... Sim. Eu sou muito fã da ZPE. Legal, show de bola. É muito factível, é muito fácil, porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Mas a ZPE também passa, né, da prefeitura ter a consciência de que as empresas também vão precisar não só desse benefício que elas vão ter, mas também... Eu participei de um programa um tempinho atrás, uns 15 dias, a gente estava até discutindo isso, que as prefeituras, até com o André Ursini, né?
Falei, as prefeituras também têm que ver que essas empresas vão precisar de algum tipo de benefício. Por que as prefeituras têm tanta... É pra eu falar isso. ISS, tem tanta resistência. Mas é renúncia fiscal. Vamos trabalhar em cima, você vai criar emprego, tá gerando vai criar renda. Que não existe, de um lugar que não tem nada. Exato. Então beneficia, por exemplo... Aí até o André aquece comentou... a economia local, diminui violência, né? Gera renda, gera riqueza. O André até comentou do shopping da Praia Grande, que ele só ficou ali, né? Porque teve um benefício, né? Então tem que, assim... Não é eterno, mas o ISS, um IPTU, o Estado também fala, pô, tudo bem, vai ter ICMS, será que a gente não pode trabalhar alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que as prefeituras também, eu acho que isso é uma crítica para a região metropolitana, né? Tem que se unir mais, né? Trabalhar em prol do desenvolvimento e saber uma coisa, né, Rodrigo, Ellen, que o Porto, usando uma palavra que eu já falei aqui umas 2, 3 vezes, é a mola de desenvolvimento da região. Não tem jeito. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Com certeza. A cidade não pode mais ficar tanto de costas. Eu acho que ficou até mais, né? Eu acho que hoje se fala muito mais de porto que antigamente. Sim. Mas porto e cidade tem que andar de mãos dadas. Exatamente. Né? Não pode passar. Não pode ter essa briga, né? Sim. Não pode, não pode. E você falou da questão da prefeitura fazer seu papel e do Estado também poderia mexer no ICMS para dar um incentivo. Isso me lembrou um problema que a gente teve relacionado ao sistema. Não lembro se eu já contei isso aqui em algum podcast. Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha um sistema para fazer a declaração de importação. E tinha clientes que tinham, um monte de pecinha. Então, eram vários NCMs, eram várias adições na declaração de importação. E tinha uma função no sistema que era para você colocar a alíquota do ICMS e repassar para todas as adições, para você não ficar tendo que ir tela por tela digitar a alíquota do ICMS. Só que tinha algumas adições com NCMs diferentes que tinha incentivo, tinha desconto na base de cálculo, tinha redução de base de cálculo. E aí, né, a gente botava a alíquota igual para todas e ia só naquelas 2 ou 3 para editar manualmente. Só que o processo vai, alguém confere, devolve, corrige isso, corrige aquilo, devolve, nananã. E aí, numa dessas devoluções, colocaram um apontamento de que a alíquota do semestre estava errada e tinha que botar a redução em uma adição de várias. E aí, um coleguinha pegou o processo e alterou. E quando você faz uma alteração naquilo que já está pronto, tinha um aviso, uma caixinha que aparecia falando: gostaria de repassar essa alteração para todas as adições? Sim ou não? Adivinha? Sem ler, as pessoas sempre clicam no sim. Tem estudos pra isso. Tem? Olha aí. Aconteceu. Adivinha o que aconteceu? Aí se não funcionar, se a janela aparecer de novo, aí ela clica no não. Aí se a janela aparecer de novo, aí ela lê. Então, não sei se foi exatamente isso, mas provavelmente foi. A pessoa apareceu uma caixinha, né? Pressa, provavelmente. 6 da tarde, aquela coisa. Sim, vral, passou a alíquota reduzida para todos. A janelinha sumiu, agora registrei daí. Dia seguinte, R$1 milhão de diferença do ICMS. Tem noção? Então, tipo assim, isso que a gente está falando são políticas de incentivo, mas isso não exime o profissional de estudar a legislação, entender por que veio aquilo, por que aquela regra, e que o nosso sistema tem que estar preparado para, né? Tipo, sei lá, colocar uma trava para ter certeza? É isso mesmo? Vai ser 3 telas? Não sei. Tem que digitar uma senha? Não sei, né? Alguma coisa nesse sentido. Vocês já tiveram que fazer alguma personalização do sistema para evitar erros? Tem, mas assim, o usuário ele tem uma criatividade excepcional. Na TI, o pessoal sempre tem a piadinha pronta do usuário. O usuário vai descobrir caminhos que nem existem. Se ninguém fez, ninguém programou, o cara vai conseguir fazer de um jeito que... Então, nada substitui a atenção da pessoa desatenta. Complicado. E essa questão hoje do sistema dentro da área aduaneira é muito importante, né? A gente, só falando um pouquinho agora, em outubro a gente vai ter a mudança, né? Para do INPE, né? Que... A gente é avançado, né? Nesse ponto, em relação ao mundo, a gente é muito avançado. Muito. Isso o Brasil, nesse termo de sistemas, é fantástico. A gente reclama, mas o Brasil é estudado por outros países. Sim, não. A gente sempre tem aí alguém visitando, americano, europeu, visitando aí a alfândega para conhecer os sistemas, né? E eu acho que a gente aqui nessa parte de aduaneira, a parte da Receita Federal, acho que a gente vem evoluindo também, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar, porque cada vez mais o Brasil tá
partindo do pressuposto que a mercadoria tem que chegar aqui desembaraçada, né? Os processos longos de despacho aduaneiro são coisas do passado, né? Claro que a gente tem algumas condições que tem que parar a mercadoria, tudo, mas cada vez mais. E os sistemas, né? Por exemplo, vocês que trabalham aí com escaneamento de container, tudo, os terminais, estão ajudando para isso, né? Então, outra coisa que eu também sou bastante apaixonado é essa criação do despacho sobre águas, né? Na hora que o despacho sobre águas vir para todo mundo, não só para o OEA, né? Vamos dizer assim, ou para mais gente. Para todo mundo vai ser difícil, mas para mais gente, os terminais vão ter que estar atentos, as comissárias, os despachantes, ou seja, o sistema em geral vai estar preparado para isso, né? Sim. E você já teve algum caso de defesa nesse sentido de tributário? Quer dizer, com certeza teve, né? Mas você lembra de algum... De, por exemplo, ICMS, foi preenchido o sistema errado, mas ele tinha direito a... E aí pediu um ressarcimento? Eu tive um caso de IPI. De IPI. Houve um recolhimento errado de IPI, era uma mercadoria que o IPI era reduzido, né? O cliente, até o dono da empresa, falou, eu coloco o sistema mais moderno, como é que consegue errar? Consegue errar. Mas aí a gente conseguiu comprovar tudo. O problema é que foi um processo moroso, né? Demorado. E aí o problema é que assim, aí o governo também não dá moleza, né? Porque ele recolheu a mais, só que ele devia imposto. Aí fica o crédito tributário, abate e fica elas por elas. Compensa, ficou elas por elas, entendeu? E aí ele falou, pô, mas eu não queria pagar o que eu tava devendo, né? Aí eu falei, mais meu você amigo. fez errado 2 vezes, né? Já tinha um erro, ainda errou, não, já era. Não, porque isso é uma... Agora, né, tem o lado bom. Mas, por exemplo, tem processos de restituição que a Receita diz que tem até 300... Pela lei também, né? É até 360 dias e estão demorando mais de 250 para fazer restituição, né? Ou seja, por isso que é melhor não errar, né? Então. E o sistema, olha, o importador tá lá querendo o dinheiro de volta, né? Meu chefe sempre falava que se for para errar imposto, é melhor você errar pagando menos. Porque aí você, tipo, no dia seguinte você paga a diferença, paga com multa, etc. Mas você resolve logo. Agora, se você pagar mais, para você conseguir a restituição, demora meses, ou um ano para conseguir a restituição. Os processos de restituição ainda são lentos, né? Mas é como o Rodrigo falou, e você mesmo falou, né? Hoje a alfândega, em termos de sistema, é fantástico. Não tem... Se não for o melhor, é um dos melhores do mundo, né? Sim. É estudado. A gente sempre ouve isso. O sistema bancário e o sistema de comércio exterior brasileiro é bom. Outros países não têm noção do que é um Pix, né? Do que é uma transferência assim como a gente tem, né? E a gente tá falando de sistema, eu só queria lembrar outro caso que eu tive, que foi um caso que me tirou o sono real, achei que eu ia ser demitida. Eu não lembro se eu já contei isso aqui, de um ICMS que eu paguei errado. Era R$195 mil. E qual que era a situação? Sistema. O sistema, a gente estava migrando de sistema. Culpa do sistema agora. Culpa né? do sistema. Não, a culpa foi minha que eu não conferi. Essa eu confesso. Mas é aquilo do vício, sabe? A gente sempre fazia guia de CMS, só que era um cliente de outro estado. Então a gente fazia no outro site, separado, né? A GNRE. Só que falaram pra mim que o sistema novo já estava fazendo todos os tipos de guia. E o meu olhinho, na hora que eu fiz, nossa, a guia saiu, perfeita, linda. Eu conferi o que eu sempre conferia no outro sistema. O valor, o CNPJ do cliente, base de cálculo, todos os valores bateram, o CNPJ do cliente estava certo. O que pode estar errado, né? Mandei pro banco, na época que era banco físico ainda, mandei o office boy pro banco pagar, o office boy voltou, juntei a guia. Beleza, vamos liberar a carga para o transportador e retirar no terminal, né? Aí daqui a pouco eu ligo o motorista. A carga tá com bloqueio da fazenda aqui no site. O cara do terminal tá falando. E aí a gente, meu Deus, como assim bloqueio? Tá pago, tá aqui o comprovante, eu vinculei o comprovante do CMS no Syscomex, tá tudo certo, o que tá errado? E aí a gente foi pegar pra conferir de novo, né? Aí tem uma outra conferência que coisas saltam aos olhos que não tinham saltado antes. O que tava errado? O estado. Ele fez a guia bonitinha pra São Paulo, mas o cliente era do Rio Grande do Sul. Eu paguei R$195 mil pro estado errado. Meu, eu já fui na mesa do chefe com a minha carteira de trabalho na mão. Tipo, eu sei que você vai me... Como assim, R$195 mil de prejuízo na empresa? Foi assim, o surto. Eu passei mal. Nunca passei tão mal na minha vida, fisicamente, inclusive, de chorar e ter tremedeira, assim.
Porque você nunca imagina, né? Você sempre tem que pagar confia. de novo, tem que pagar o outro. E aí o que aconteceu? E pedir de volta a nossa sorte é que o cliente tinha filial em São Paulo e Rio Grande do Sul. Que sorte. Ele tinha. E aí o que aconteceu? Começou 2 estados, né? ICMS estadual. O que aconteceu? A nossa comissária de despacho ligou para o financeiro de São Paulo, tirou R$195 mil do nosso caixa para pagar um ICMS para Rio Grande do Sul, para poder entrar com um processo de restituição do ICMS de São Paulo para a filial de São Paulo. Mas até tudo isso se desdobrar, a restituição demora meses e tal, a nossa empresa ficou R$195 mil no vermelho. Né? Então, tipo assim, na época eu fui perdoada e não fui demitida porque eles entenderam que eu estava no vício de conferir só o que sempre conferia. O sistema novo fez a guia igualzinha, eu conferi o que eu sempre conferia, não conferi o estado, porque o estado era uma coisa que eu não precisava conferir no sistema anterior, entendeu? E aí, tome treinamento, né? Agora, ó, tem que conferir mais esse campo, porque o sistema você tem que fazer um clique a mais para alterar. E hoje, né? Agora também voltando falando um pouquinho da advocacia, hoje, o que a gente também vê bastante no escritório é o seguinte, hoje a Receita Federal, também até por causa de sistema, mesmo com a mercadoria desembaraçada, ele pode fazer a revisão aduaneira, né? Tem aquele prazo de 5 anos da DI. A gente tem pego não é porque deu verde que tá tudo lindo, maravilhoso, né? A gente tem pegado bastante casos de clientes que estão sofrendo revisão aduaneira. E aí pega o erro de 5 anos atrás, 4 anos atrás e vai ter que corrigir. Estão puxando todas as DIs, tem alguns produtos específicos que eles estão pegando, então... E aí o problema é uma coisinha chamada fato gerador, né? Porque o fato gerador é de 4 anos atrás, você vai ter que pagar com multa, juros. Tanto que outro dia eu peguei até um auto que tinha até 2 DIs prescritas já, mas colocaram, eu acho que quando o meu cliente foi intimado, já tinha 2 DIs já tinham passado, né? E você tem que olhar lá, ele era de 2019, mas era de janeiro, fevereiro. Caraca. Acabou a garantia, bem na hora que quebrou. Mas assim, aí você fala pro cliente, ó, essas 2 não, essas né? Não. E essas 48? Essas 48 não deu, vou defender. Sim. Mas a Receita vem. E assim, isso ninguém me falou, mas parece que é um comentário geral de que a Receita vai cada vez mais analisar esses casos de revisão aduaneira. Sim, né? porque agora, se vai vir tudo já meio que pré-desembaraçado, pré-pronto, o maior foco vai estar na revisão. Na revisão aduaneira. O que mais de perrengues e causos curiosos que você tem para nos contar? Eu tive um caso de um ex-tarifário que o cliente trouxe, que eu nunca me esqueço. Vou resumir, né? Até para não dificultar muito. Ele colocou na descrição do ex que a régua tinha X centímetros. Né? Aí a máquina fazia um trabalho, tal. E aí, o que aconteceu? Chegou a máquina, o fiscal, que ele... Tinha 30 centímetros, vai. Só que, é claro, a régua não acaba. Nenhuma régua acaba no 30 centímetros. Tem mais um espacinho. Nem começa no zero, né? Nem começa no zero. Nem começa do zero. Aí o fiscal falou, não, você colocou no X que a régua tinha 30 centímetros, tem mais esse espacinho aqui. É sério? Caraca. Que filho da mãe. Era uma máquina gigante que o cliente já tinha vendido, precisava... Vendido não, ele precisava usar, desculpa, eu não tinha vendido não, ele precisava usar, tava esperando ela, aquela importação também just in time também, chegou no dia 10, era para usar dia 11, o fiscal lavrou o auto, disse, olha, esse X não pode ser usado, não sei o quê. E aí, era muito grande a diferença do imposto? Era quase R$400 mil. Aí chegou... Mas eu não tenho estômago pra isso. Não poderia ser advogado. Não, jamais. Não preciso nem ouvir essas coisas. Nossa. Aí, novamente, né? A gente vai lá falar com o juiz. Não cabe pedir engenheiro mecânico, sei lá. Como é que um fiscal faz um negócio desse? Aprovar. Não tem... Quem tá no mérito de foi pro juiz, como é que pediu. Mas por que um infeliz faz uma coisa dessa? Por causa de milímetros. Preciosismo, né? Preciosismo não pode. É atravancar a economia, vamos dizer assim. E aí, o que ele falou pra mim, o cliente? Falou assim, acho que ele já tinha lido alguma coisa. Falou, a gente depositar essa diferença... Eu falei, olha, posso tentar sem fazer o depósito? Porque é o seguinte, é ridículo você falar que milímetro, né, vai impactar a máquina. Aí ele me mostrou o catálogo da máquina e realmente estava ali tudo.
Aí, o que eu fiz? Eu pedi para traduzir o catálogo, que estava em inglês. Traduzimos o catálogo, entrei com a ação e fui despachar com o juiz. Aí, o juiz, juro por Deus, o juiz olhou assim e falou, peraí. O que vocês falam, nenhuma régua acaba no 30 centímetros. Aí eu falei, olha, a máquina vai até aqui, o senhor tá vendo, não sei o quê. Ele concedeu, ele liberou a mercadoria. Olha. A União ficou louca da vida, porque, pô, é um absurdo, não sei o quê, recorreu, perdeu. Sim. Mas, e aí a mercadoria liberou, né? E uns casos que eu tenho, os casos que eu mais, assim, eu tô falando só casos que eu ganho, né? Tem que falar casos que eu perco também, né? A gente aprendeu aqui que não é tu que perde, é o teu cliente. É o cliente, eu ganho, o cliente perde. Não, os casos que me tocaram bastante foi que em 2016, salvo engano, teve uma operação da Receita chamada Operação Outlet, que prendeu muita bagagem. O que aconteceu? Muitas pessoas vindo dos Estados Unidos. Isso, bagagem desacompanhada. É um parto fazer, odiava. E aí, o que aconteceu? Muitas empresas localizadas principalmente nos Estados Unidos, né? Eram contratadas e colocavam coisas além do que o cara pode trazer, né? Porque a bagagem você pode trazer aquilo de bens pessoais, né? Então, colchão, cama, roupa. E aí, eu peguei mais ou menos uns 10 a 12 casos em que o container tinha as roupas da pessoa, roupas de outras pessoas e tinha aquela arma airsoft, tinha caixa de vinho, caixa de uísque. Aí a Receita apreendeu tudo, né? Então, assim, aí às vezes eu vi pessoas dentro de um terminal retroportuário chorar. Perde até o que era dela mesma. Perde, por quê? Até o que é dela mesma, que tá no nome dela, ela cometeu, e você vai na justiça. E outra coisa, né? Aí que tá, essa questão da bagagem, aí até vale a dica, né? Os nossos ouvintes até, né? Se tiver algum amigo ou quiser fazer uma bagagem, contrate uma empresa séria. Então, mas a pessoa não sabia que estavam colocando... Sabia. Tocando... Sabia, porque... Quando chegasse aqui, ia pra empresa de mudança, a empresa de mudança ia pegar. Entendi. Porque é o seguinte, saiu da minha casa, saiu a televisão, mas ele não viu colocar no container, saiu no caminhão da pessoa, a pessoa ia lá, colocava tudo. E essa operação Outlet pegou muita coisa, mas muita coisa. O bom é que muitas dessas mercadorias, dessas pessoas, né, foram apreendidas, decretado o perdimento e foram doadas, né? Então, assim, muitas instituições de caridade receberam. Legal. Eu pedi pra você falar disso, essas destinações, né? Porque quando a carga que tem o prazo, zona primária, zona secundária, 90 dias, 120 dias... para a carga ser considerada abandonada. Depois do abandono, aí sim, a Receita pode aplicar o perdimento, que é do 689. E dando perdimento, quais são são 4 destinações, né? Isso, é o leilão, né? Lembrando até que o leilão, quem pode participar do leilão é pessoa física, é pessoa jurídica, né? A pessoa física só não pode participar de bens com finalidade comercial, né? Não pode comprar 10 televisões, né? Comprar o lote cheio. Física e jurídica pode. E jurídica pode. Uma pergunta que todo mundo faz. Se eu trouxe uma carga e a minha carga foi para perdimento e a minha carga foi para leilão, eu posso participar do leilão para arrematar a minha carga? Não. Você que deu causa ao leilão, você não pode participar, CNPJ fica bloqueado de participar. CNPJ ou CPF fica bloqueado de participar daquela mercadoria que você deu causa, né? Entendi. Então, o leilão, pessoa física ou pessoa jurídica, com essa restrição, que eu acho que é até salutar, né? Faz sentido, senão... E a pessoa jurídica pode participar do leilão de qualquer mercadoria, né? Vamos dizer assim, não precisa ter uma finalidade. Eu sou empresa de tecnologia, só posso comprar um computador? Não, se tiver lá calça jeans, sofá, fica à vontade. Sei. E aí tem a destruição, né? A destruição é aqueles bens que não podem ser comercializados, incorporados à economia nacional, vamos dizer assim, de alguma forma, né? Lembrando que a destruição, quem paga é quem deu causa, né? É também? Eu até uso o exemplo na sala de aula que é que nem a bala da chinesa. Bala na pena de morte chinesa, é isso aí. Que é a família que paga, né? A bala. Sério? Caraca! A pessoa é morta e chega a notinha um tiro. Nossa! O jet aqui. E tá aqui o projeto custou 1 ien, cadê 1 ien? E aqui não pague, né? Esse 1 ien, né?
E tem a incorporação, né? A incorporação, quando a receita... E depois pode ter até a doação, né? Porque... Uma coisa que eu entendo é que primeiro incorpora, a receita recebe e doa, né? Que nem lá na Fatec Santos nós temos bastante bens doados, né? É, não sabia. Sim, aquela nossa geladeira da sala dos professores. Olha! Uma geladeira duplex. Ela sai até gelo na porta. Que legal, velho. É doada. Muita coisa na Fatec. Legal. Algumas televisões, computadores. Acho que filtros, se eu não me engano, eles já doaram filtro de hemodiálise para Santa Casa. Ah, sim. E os pisos do museu... Nossa, agora no negócio do Rio Grande do Sul, eu vi eles estavam doando roupa que estava prendida de falsificação. Tava tudo preso acho que na alfândega com a receita. E eles doaram pro pessoal do Sul. Que legal, né? E um perrengue, assim, que eu sempre falo... Eu não posso falar? Opa! Perrengue que eu acho que agora nós resolvemos, né? Nós que eu digo, a comunidade jurídica, aduaneira resolveu, graças a Deus. Isso... participação de todos os advogados aqui na luta, né? Porque antigamente o despachante aduaneiro era condenado solidariamente ao pagamento da demurragem, né? Verdade. Flávio, foi o Estado, alguém falou disso aí. Da sobreestadia. Então, assim, a gente no escritório, os advogados pegavam a defesa, tava um importador e o despachante, né? Então, a gente às vezes fazia a defesa dos dois ou só de um. E assim, como filho de despachante, ajudante de despachante, né? Eu vi vários amigos de meu pai perdendo bens, perdendo casa, perdendo apartamento, fazendo acordo. Nossa. Por quê? Porque assinavam aquele termo de responsabilidade, né? E lá no termo de responsabilidade tanta sacanagem que eles era mandam... obrigado, né? Era um negócio que era obrigado, né? Se você não viu o termo, não libera o BL. E tinha que ter o logo da comissária de despacho e a assinatura do despachante. Tipo assim, o documento... Não é um documento que você me deu e eu... Não, é um documento que eu fiz, né? Tipo, mostrar que você fez... Não, Né? E aí... Mas tinha lá uma palavrinha no termo que, em caso de débito, respondia solidariamente, né? Então, assim... E isso durante anos e anos. Sim. Aí, há um tempo agora atrás, a ANTAC, graças a Deus, né? Decidiu que o despachante aduaneiro não faz parte da relação de transporte. Né? Graças a Deus. Então, hoje, mas assim, isso foi às custas de muita... Eu acho que bens, né? A gente não gosta de perder bens, né? A gente trabalha... Mas saúde, né? Muita gente perdeu saúde. Isso é saúde, ninguém traz não recupera, difícil, né? Não dá pra restituir, né? Então, assim, esse é um caso que eu sempre que me pergunto, eu acho que a ANTAC andou muito bem nessa decisão, porque realmente o despachante aduaneiro assina o termo como um procurador. É que nem eu assino minha petição, né? Como representante, né? Tá só representando o cliente, né? Desde que eu não invente nada, né? Desde que eu não faça nenhuma mentira dolosamente, eu não vou responder, né? E aí, demurragem é um tema... Teve mais algum problema de demurragem que você conseguiu... Porque uma das coisas que a gente falou aqui nos episódios anteriores é que muitas vezes os juízes não têm o conhecimento profundo da parte aduaneira, né? Tem uma carência nessa área. Tanto de advogados quanto de juízes. E às vezes o juiz acaba dando uma causa a favor de um lado... eu acho que essa questão da demurragem, né? Apesar do esforço grande dos advogados, de armadores, aquele pessoal que cobra mesmo a demurragem, né? De achar que pode pacificar, eu acho que ainda tem muito a discutir. Não que a demurragem não seja devida. A demurragem é devida, né? Deu a sobreestadia, tudo, tem que pagar realmente. Sim. Mas eu acho que é a questão da natureza jurídica, né? Da demurragem, né? Entende-se que a natureza jurídica da demurragem é uma indenização, né? Indenização é reparação de um prejuízo. Mas uma coisa que eu debatia, né? Que eu debato ainda é o seguinte, tá bom, indenização. Eu bati na traseira do carro do Rodrigo, ele me apresentou uma fatura de 5 mil, indenizei ele. E por que a demurragem, o container é $80 por dia, $100 por dia, $200 por dia? Onde é que está o efetivo prejuízo diário? Se ele me provar isso, ótimo, beleza. Essa demonstração de cálculo não tem. Não tem. Nenhum. É um padrão de mercado, uma tabelinha, né? Aí surgiu a tese da indenização pré-fixada. Quando você assinava o termo,
ou os armadores começaram a colocar os termos de responsabilidade nos cartórios de títulos e documentos, no seu site, então já tornou público, né? Então, a indenização pré-fixada, então você já sabe. Só que, gente, indenização pré-fixada, como é que você prefixa? Eu bati no teu carro, eu vou saber já que é R$5.000, 10 mil, 15 mil, 1.000? Então, assim, eu acho que essa tese da indenização pré-fixada ainda é muito... tem que se discutir. Eu, depois de, assim, muitos estudos, eu até mudei de opinião um tempo atrás, que eu acho que é cláusula penal, que eu acho que é multa. Entendeu? E o mundo inteiro trata como multa. Tá? Por quê? Portugal, Espanha, França fala que é uma penalidade. Até os Estados Unidos, se você for ler, vai lá que é penalty, né? Penalty em inglês é multa. Aí vocês falam, mas por que a diferença? Porque multa também é limitada. Né? Multa tem uma limitação que a obrigação principal não pode passar o acessório, ou seja... será que é certo você pagar $100 mil de demurrage quando o container vale 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil dólares? Não sei, entendeu? Então tem essa diferença. Mas, assim, é difícil porque realmente os armadores, em geral, fizeram mesmo um trabalho legal no judiciário, demonstraram nada ilegal, né? É aquele lobby que eu acho que até deveria ser regulamentado no Brasil, porque fizeram lá, olha, isso, a gente acha que é isso, os juízes estão embarcando, mas a gente tenta, a gente que defende importado, a gente que defende a carga, né? Que eu sempre falo, o Sidney, a Flávia, outros colegas, a gente... Pô, não, peraí, não é assim também, entendeu? Sim. O nosso time é menor, é mais fraco, mas a gente faz barulho ainda, entendeu? Então, assim, essa também direitos, né? É um negócio que eu acho que ainda precisa ser discutido, né? Nós temos aqui, eu não sei se foi comentado, nós temos um núcleo 4.0, né? O núcleo é como o próprio nome diz, dentro do Poder Judiciário aqui em Santos, nós temos 3 juízes, tá? Escolhidos pelo Tribunal de Justiça que cuidam dos assuntos marítimos, estaduais, aduaneiros e portuários que envolvam o Estado, né? Vamos dizer assim, né? Causas federais, não, né? E é coordenada pelo Dr. Frederico Messias, né? E mais outros 2 juízes, Dr. Gustavo, doutora Rejane. E assim, todas as que você pode levar, não é obrigatório, é facultativo, você leva para esse núcleo. E a ideia desse núcleo é ser um centro de discussão, né? Legal. Então, assim, é embrionário, começou agora em outubro, né? Nós estamos em maio, mas ainda é cedo, né? Que seja um centro de discussão da área, né? Então, acho que essa parte do direito aduaneiro marítimo vai evoluir com esse núcleo, né? E no direito tem essa diferença de peso? Eu sei que teoricamente não, mas na prática tem diferença de peso? Porque, assim, me parece que, olhando de fora, que as discussões são sempre entre o pequeno da carga ali e o gigante, o armador, o dono da... Quando vai para uma discussão judicial, essa diferença de poder tem... efeitos práticos? Eu acho que até, assim, porque eles fizeram um trabalho bem feito, eles fazem um trabalho bem feito, tá? Não é ilegal, pelo amor de Deus, mas eles fazem isso, os congressos, sabe? Esse trabalho de escrever, de colocar na mídia. Nós temos hoje grandes... Ai, meu Deus do céu. Migalhas, eu não sei como é que eu esqueci agora o nome, passou. Sites jurídicos. Então, esse trabalho é bem feito por eles. Porque, assim, ele vai colocando, vai apresentando. E tem fundamento a tese deles, obviamente, claro. Não é E isso vai criando. O que eu acho é que a carga é desunida. Os importadores, eu acho que até por falta... Às vezes acho que é falta de tempo, falta de... eu tenho que trabalhar, tenho que pagar a conta. Então, a carga, ela se retrai um pouco, entendeu? Então, a indústria, eu acho... A pequena indústria, né? Os pequenos comerciantes, os pequenos empresários precisavam se unir mais. Né? Então, para quê? Tudo muito pulverizado, não tem força para fazer pressão, né? Fazer pressão. Então, assim, eu acho que nós temos algumas associações que tentam... fortalecer a carga, né? O importador, o próprio exportador,
Mas eu acho que é ainda bem menor do que os armadores, as agências marítimas fazem, o trabalho que elas fazem. Eu tenho uma última pergunta sobre multa. Multa, aquela famigerada multa de 1% do artigo 711, que geralmente é aplicado quando tem NCM errado. Tu já pegou muitos e alguns, assim, absurdos? Tem histórias sobre essa bendita dessa multa? Porque, eu não sei se você está sabendo, mas agora, recentemente, a Receita Federal estava aplicando essa multa com relação ao CE mercante. Você ficou sabendo? Sim. Então, ficou todo mundo assim, hã? Oi? Como assim? Tipo, sempre foi assim, né? Que eram as taxinhas do BL... taxinhas do BL estão lá, CE mercante estão lá. Aliás, as taxas não, desculpa, a NCM. NCM está no BL e geralmente no CE mercante iam NCMs a mais, vamos dizer assim. Porque o cliente estava acostumado. A primeira vez que ele passou eram aquelas NCMs, depois que o processo já estava em curso, viu que eram menos NCMs, e aí ficam NCMs a mais no CE mercante. E aí o importador recebeu multa do artigo 711, porque 1%. O fiscal falou, de 1%, porque o fiscal falou que tinha NCMs do CE mercante que não condiziam com as NCMs do BL, tinha NCMs a mais, e o correto está... Igual. Concordo que o correto está igual. Mas ninguém nunca tinha sido, né, penalizado por ter NCMs a mais. O que não pode, de forma alguma, ter a menos, obviamente, né? Você tem um NCM no documento e não tem ela no sistema, não tem como. Agora, NCMs a mais pegou todo mundo de surpresa, né? Nos grupos de WhatsApp tava bombando essa polêmica. O que você acha sobre isso? Já teve cliente procurando para esclarecer? Sim. Por exemplo, a multa de 1%, nesses casos de revisão aduaneira, a multa de 1% vem porque o NCM está errado, né? Então, a mercadoria X, a Receita diz que é Y, aí já aplica a multa de 1%. Então, todos os casos de revisão aduaneira têm multa de 1%. Nesse caso, o que eu acho, né? Que multa tem um caráter repressivo. Só que eu acho que você tem que educar antes de multar, né? Emitir um comunicado, falou assim, olha, existe, corrija em 48 horas. Assim, eu acho que deveria ter acontecido isso, por quê? Porque era uma prática comum, que até acho que é uma prática errada, mas era uma prática comum, e colocar tudo na Receita, poderia chegar e falar, olha, errou, falar assim, até o dia 30 de maio... Isso. Vai ser possível corrigir, depois não. Então, assim, tudo multa, né? Multa é uma questão muito pesada, porque você tem que primeiro educar para depois punir, né? Então, assim, eu peguei um caso, eu fiz um orçamento até pro cliente, tudo, aí o cliente preferiu recolher a multa. Entendeu? Preferiu recolher a multa porque... não porque o orçamento estava caro. Falei, não, mas eu vou recolher, a gente não vai mais errar, não sei o quê, não quero briga, não sei o quê. Mas assim... Até por ter medo de ficar comprando briga, mesmo tendo razão. Ou não, né? Porque ele perguntou, na verdade, a minha opinião. Eu falei, olha, sempre foi feito errado, né? Vamos dizer bem claro também, mais ou menos aquela história do container, né? Que era declarado como baú de metal. Aí, sei lá, 1 ou 2 anos atrás, agora falou, não pode ser mais baú de metal. Tem que ser o que está dentro do container, não o container. Não o baú de metal, Que também era errado, sempre foi errado. Mas aquela do sempre foi assim, né? Se a gente não colocasse daquele jeito no sistema, ia dar diferença com a preço de carga, não ia registrar DI. Então o despachante, coitado, ele fica... Ou eu ponho o mais parecido com o certo, ou eu não consigo fazer meu trabalho, né? Ele ficava de mãos atadas. E a Receita... Mas isso também eu acho que passa, né? O Rodrigo é de sistema cada vez mais, porque o sistema ficando fechado, né? O sistema cada vez mais... mais rígido, né, na fiscalização. Para impedir o erro. Para impedir o erro, Exatamente. Assim como a trava do frete no Incoterm, né? Isso Se você bota o Incoterm e tal, não tem frete. Então o campo do frete já fica fechado, já não deixa preencher o valor. Mas então, é isso aí que travou, né? Eu acho que essa questão das multas, né? Eu acho que toda multa tinha que ter um caráter, assim, educativo, né? Olha... que a Receita diz que a partir do momento que você inicia o procedimento administrativo, não cabe denúncia espontânea, mas assim, peraí, né? Aí fica uma fábrica de multa, né? Então é ruim, né? E aí depois a Receita Federal vem falar que não tem o foco de ser arrecadatória, ela é só regulatória, mas aí você vê o tanto de multa que tem, né? Parece que é arrecadatória. E a multa não vai entrar ainda no... Oh, meu Deus do céu, como é que chama? Naquele... PCCE? No pagamento centralizado? Não. No benefício que os fiscais têm agora, né? Pela aplicação de tributo, né? Eles vão ganhar uma porcentagem, né? Tem uma tabela, né? Máxima, né?
Porque se eles aplicarem a multa e for vitorioso, né, eles vão receber uma porcentagem, né? Eita! Caraca, esqueci o nome guardinha disso, de trânsito que ganha por meta de multas aplicadas. É por isso que eu acho que as revisões aduaneiras vão bombar. Vão bombar. Caramba! Tem um determinado setor, que eu até prefiro nem falar o nome, mas até por uma questão ética. Esse setor, eu acho que todas as empresas desse setor, que é um setor químico... Declara errado. Não, classificação fiscal de produto químico é, nossa, horroroso. Remédio, produto químico, muito ingrediente, muito, né, composto, é horrível de classificar. Eu acho que vai pegar. Substância. Um determinado produto químico vai... Já tem 4 empresas já que a gente está fazendo o processo. Sim. Acho que vai ter um monte aí com revisão aduaneira. Entendi. E agora eu empatei esse assunto aí. O que a inteligência artificial já mudou na prática? Que você consegue ver? Porque assim, as linguagens os modelos de linguagem, né, o chat GPT da vida. Você abastece ele lá com uma cacetada agora de documento, de legislações e tal. A gente escuta aqui do lado de TI que... auxiliar, substituir, até onde vai, até onde não vai. Como é que tá na prática a inteligência artificial para vocês? Olha, direito. Eu acho que tá ajudando bastante. É mesmo? Tá. Assim, é claro que ela não pode ser... É a ferramenta só, né? Ela de um ano pilotando, né? Eu acho que não pode ser a base de você pegar uma petição inicial e jogar lá, fazer uma petição sobre... defesa administrativa de perdimento de mercadoria. Ela vai fazer, entendeu? Mas assim, é uma ferramenta, né? Como o Google é uma ferramenta, né? Eu acho que muitas vezes você vai procurar no Google, você pode... O que ela não pode ser é a base de tudo. Sim. Mas eu acho importante. O pessoal fica, porque ela vai substituir... Não vai substituir. Tem uma específica que foi, acho que das primeiras, que era o Watson, que chama? Mas o Watson é da IBM, mas não era exatamente isso que são as linguagens, os modelos de linguagem. Tem um outro, Aitor. Não conheço. AITHOR. Esse é melhor que o ChatGPT. Tem uma cacetada. Esse é bem melhor. Mas é uma ferramenta, eu acho super válido. Resumir perfeito. Manda um negócio lá de 1000 páginas, resume pra mim, por favor. Pra cacete, meu. Porque você... É pra te fazer ganhar tempo, né? Como todas as tecnologias. Todas as tecnologias. Antigamente, né... Mas não impede que você... Não impede não, né? Não elimina que você tenha que fazer a curadoria daquele conteúdo, né? Tem que analisar, né? Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas, vocês também são da época da biblioteca, né? E da biblioteca, tudo. Sim. Hoje, a biblioteca tá no computador. É isso que a gente tem que... Né? Exatamente. Não é que a biblioteca deixou de existir, não, ela tá ali. O Google é uma biblioteca gigante. E por exemplo, eu tenho a Receita Federal tem também, né? A IA para fazer a seleção, o agenciamento de risco, né? Agenciamento de risco, isso. Por exemplo, o pessoal critica muito, claro, né? Não tem... como ela pode ser modificada, né? Ela é um pouco não benquista na academia, que é a Wikipédia. Sim. Mas eu acho que o Wikipédia também, às vezes você pega lá... É um ponto de partida. T2S. Pô, quem é T2S? Mas tem as referências no rodapé. Se você for pro inglês, então, que um assunto que tá em português é curto, se você mudar a língua para inglês, cara, fica gigante e você vê as referências lá nas notas de rodapé, que aí você pode ir, normalmente são trabalhos... Esse trabalho que eu fiz da Demurrage, né, classificando ela como cláusula penal, como multa, poxa, quem me auxiliou foi a internet. Porque eu fui pesquisar a legislação portuguesa, legislação espanhola, legislação francesa. Como é que eu ia fazer isso há 20 anos atrás? Sim. Inclusive, não tenho vergonha nenhuma de dizer, coloquei no chat GPT, vi o que ele veio me falar, coloquei no Google, fui no Wikipedia e fui também no quê? Nos livros, claro, né? Fui na doutrina especializada, mas é ferramenta, gente. Eu acho que... Mas ele acelera só, porque provavelmente ele te dá caminhos, fala assim, esse aqui é verdade, esse é um ponto de vista legal, esse é um ponto de vista legal, e você vai e direciona aí. Ou tá errado, né? Pois falar uma besteira, não concordo...
É ferramenta. Eu não sou contra, não. O pessoal fica, às vezes, metendo pau, achando que é absurdo, vai substituir. A gente tem vários exemplos aqui, né? Você vai ser substituído, como é que é aquela frase? Você não vai ser substituído pela IA, mas você vai ser substituído por alguém que sabe usar a IA. Isso que eu ia falar. É igual o rádio que ia matar o jornal, a televisão que ia matar o rádio, a internet que ia matar a televisão, e tá tudo aí. Até hoje. Tudo coexistindo. Minha mãe, outro dia, o que foi? Minha mãe, professora de arte, né? Ela falou, nossa, Rodrigo, tô com uma dificuldade de achar alguma coisa sobre folclore americano. Não tive dúvida, coloquei no chat GPT. Mãe, o que você achou desse texto? Nossa, mas você já achou aqui? Aí eu expliquei pra ela, né? Não achou nada. Ela falou assim, poxa, mas me deu uma baita base. Aí ela, pô... Que legal. Que da hora. Ela falou, mãe, mas tem besteira escrita? Eu falei, não tem. Não. Assuntos bem... com bastante propriedade, vai que vai. Tem que ser uma coisa muito específica pra errar. Eu sou muito favorável. Apesar de ser meio um analfabeto digital, né? Eu faço o básico do básico, mas tem que saber usar. Eu sou fã também, viu? Eu acho bem interessante. Mais perguntas técnicas? Tá visto. Não estamos satisfeitos. Mais algum perrengue de última hora? Senão vamos para a última pergunta pessoal. Deixa eu ver aqui, perrengue. Trouxe eu tinha anotado um caderninho, mas acho que eu... Perrengue ou causos ou tretas. Nunca precisou apanhar de cliente, né? Não, nunca precisei apanhar. Tenho vontade de bater, né? Mas... eu tenho vontade de fazer alijamento de alguns. Já teve caso de avaria grossa? Agora que me veio a cabeça a pergunta. Eu nunca tive caso de avaria grossa. Nossa, mas deve ser muito louco, né? Deve ser. Rapaz, eu nunca tive. Tem essa curiosidade de saber. Nunca tive. Na Vida Ponte lá deu, né? Deu? Deu mesmo? De Baltimore, acho que deu. Foi instalado na avaria grossa. Eu vi que estavam querendo. Eu acho que eu li alguma coisa que deu. Declarou a avaria grossa. Eita, nós. Eu nunca tive avaria grossa. Trazer alguém aqui do site falar sobre isso. Eu tive caso já de protesto marítimo, né? Eu tive um cliente que... não sei se vocês vão se recordar, aqueles 47 containers que caíram no mar. Eu tinha um cliente... É mesmo? Da bicicleta? Que tinha as bicicletas, a bolinha de Natal. Era um container de bolinha de Natal. E quando o container bateu, o container explodiu. Porque acho que com a pressão, né? Bum, foi parar a bolinha de Natal em São Sebastião, ele falou. Ele falou assim que bolinha de Natal, e tinha as bicicletas que estavam sendo... E o que aconteceu? Comercializada. Papai Noel chegou antes. Não veio de trenó, né? Veio de navio. E tinha, esse teu cliente tinha seguro? Tinha seguro. Ufa. Tinha seguro. Ele segurou a carga, tudo. Mas tu assim... não vai lembrar o Incoterm, não, né? Peguei pesado. Mas ele assustou na hora, né? Ele assustou. Ele falou, pô, meu container tá aí nesse meio. Teve o protesto marítimo, né? Porque protesto marítimo é vamos dizer assim, é uma medida judicial toda vez que há uma queda de um container, por exemplo. E aí abre-se um processo, por quê? Para você homologar na justiça que houve esse... que o comandante caiu os containers, o comandante lavrou lá no diário de bordo, no diário de navegação, e aí tem que levar esse diário de bordo para o juiz, né? E aí é ouvido o comandante, é ouvido a tripulação, né? É colocado no processo toda a documentação dos containers que caíram ao mar, tudo. Foi 2017, então, né? 19. 2017. E aí, meu cliente, quando soube, falou, pô, e agora? Você fala, aciona o seu seguro. O seguro foi lá, acionou, o seguro cobrou do armador. Aí eles que se resolvam, que se resolvam, né? Mas... E tu lembra qual foi o... por que caíram no mar? Porque a gente teve algumas opções aqui, cada um fala uma coisa, né? Olha, pelo que eu sei, assim, né? O navio, ele tinha um embarque na DP World. Era pequeno, né? Cabotagem. Era cabotagem, Login Pantanal. Login Pantanal. E da DP World ele ia pra BTP, né? Então tinha uma janelinha ali de tempo. Aí ele descarregou na DP World e ele iria direto pra BTP, né? Só que aí ele precisou voltar para a área de fundeio. Só que para voltar na área de fundeio... Tá do lado.
Para voltar para a área de Funday, o comandante não quis fazer a peação do container. É essa versão que eu tenho. Não quis fazer a peação do container. Não quis gastar lá os não sei quantos $1000 Não, eu só vou ali... Porque vou ali e já volto, é rapidão. Só que o mar... Tava mexido naquele dia. Aí ele voltou, aí de madrugada é que deu... Mas não era imprevisível, né? Porque... Tanto que tentaram alegar, né? Que foi um fato imprevisível. Queriam declarar Valha Grossa, né? Fato inédito. Não, já era previsível a maré mudar, tudo. Ou seja, o comandante... Foi negligente. Foi negligente. Essa é a história oficial mesmo. Sim, não tem... essa é a versão que eu tinha. Mas assim, foi erro do comandante, né? Vamos dizer assim, né? Eita, nós. Essa foi a treta. Essa... Então, caminhamos para a nossa última pergunta, que é pessoal. Agora pode relaxar, que não vou mais falar de treta. Quem é Rodrigo Zanetti de bermuda e chinelo? Rodrigo Zanetti de bermuda e chinelo. E camiseta, porque eu não gosto de ficar sem camiseta, sério, desde moleque. Vem em casa também, é difícil. Me ver sem camisa é na praia. É na praia quando eu vou entrar no mar, porque nem só assim... naquela hora. É um cara que gosta de... Eu gosto de fazer uma coisa muito engraçada. Eu gosto de andar aleatoriamente. Ir até o Gonzaga. Caminhar. Passear. Na cidade, assim, nas ruas? Assim, até o Gonzaga. Vai na banca, toma um café. Nada programado, assim. Eu gosto disso. Deu na telha, vira uma esquina aleatória. Vou ali tem as livrarias ali no Gonzaga. Eu moro no Canal 3, então... É um cara que gosta de andar aleatório, gosta de ir na praia. Falaram que gosta do Santos. Gosta do Santos. Adoro ficar com a minha família, com a minha esposa, com o meu filho, com o Vicente. E é um cara que pretende continuar trabalhando, vivendo dessa área. Apaixonado pelo comércio exterior. Apaixonado pelo comércio exterior. Mas de bermuda é um cara... mais tranquilo, menos tenso. Menos tenso. Já tem muita tensão calmo, no trabalho. O que eu convivo contigo é calmo. Eu sou um tenso interno. É perigoso, cuidado, que a hora que explode sai de baixo. Não, a minha sorte é que a minha pressão é baixa. Outro dia era 6 da tarde, fui no médico, o médico... Bum, 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 bum. Pô, mediu de novo. Falei, tá passando bem? Falei, tua pressão tá 9/6. Normal, meu amigo. Normal. Mas é isso. Então, obrigado. Tá joia. Bom, resumindo aqui o diário de bordo desse episódio de hoje, então recebemos o Rodrigo Zanetti, que falou sobre muitas polêmicas do comércio exterior, né? Falou sobre regimes especiais. Inclusive, vou pegar o gancho que nós temos um videozinho sobre regimes aduaneiros especiais para te ajudar a reduzir tributos. Falou sobre demurrage, falou sobre perdimento, cargas que vão a perdimento. O que acontece? Né? Se você teve uma carga que a Receita Federal apreendeu, você pode participar do leilão para comprar ela de volta? Assista o episódio para descobrir. Falou do navio que derrubou. Falou do navio que derrubou 46 containers no mar em 2017. 47 containers. E aí ele tinha cliente que tinha carga naquele navio, bolinhas de Natal se espalharam por toda a Baixada Santista. Assista o episódio para saber mais. O que mais de treta que tivemos? Revisão aduaneira. Revisão aduaneira, tributos, multa de 1%, NCM a mais no BL, enfim. Olha, galera do Comex precisa assistir esse episódio até o fim, beleza? Obrigado. Okay? Muito obrigada pela tua presença, Rodrigo. Foi sensacional. Eu agradeço o convite. Obrigadão mesmo. Valeu. Tchau, Bom, tchau. pessoal. Tchau.